A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Sou o presbítero Denis Pereira, é um prazer recebê-los aqui para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus e também para juntos prepararmos, analisarmos a lição do dia 28 de julho, a lição 4 do terceiro trimestre de 2024. Aqui no canal você encontra as pré-aulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos, por isso é muito importante você compartilhar o link do nosso canal com toda a sua igreja, compartilhe com todo o departamento da EBD da sua igreja. Batemos a nossa meta de 29 mil, mas lembra que a meta é 30 mil inscritos, ok? Então nos ajuda a chegar a 30 mil inscritos para a glória de Deus aqui no nosso canal. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, irmão, clica nesse joinha santo aí e fale para nós nos comentários de onde você nos assiste. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu Instagram. Tem um link do meu WhatsApp, você entra em contato conosco e será um prazer atender a sua igreja, o seu congresso, o seu evento, a sua festa, o seu acampamento. Estamos à disposição dos irmãos. No Instagram a gente posta diversos trechos das nossas viagens semanais, ministrando aí a palavra de Deus. Estou sempre acompanhado da minha esposa e será uma bênção servir a sua igreja, o seu departamento, servir aos irmãos em Cristo Jesus, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Uma firme decisão de não se contaminar é o título da nossa aula de hoje. Olha só, na classe dos jovens, eles são 4. O texto principal está em Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. Veja que não se contaminar é uma escolha, é uma decisão pessoal que o jovem deve decidir tomar. Essa é uma decisão pessoal que ninguém pode tomar por ele, nem os pais, nem pastores, nem líderes, ninguém. É uma decisão pessoal dos jovens, é a primeira lição que Daniel vai nos ensinar. Um dos segredos da vida vitoriosa de Daniel foi sua firmeza de caráter. Desde o início ele expressou uma profunda convicção em Deus e força de vontade para resistir à tentação, a contaminação da Babilônia. Veja que Daniel já chega marcando território. Na primeira oportunidade ele já, peraí, entende? Daniel não teve aquele negócio aqui de, eu tenho que sentir o ambiente, vamos ver. Não. Ele chegou na primeira oportunidade que ele notou que havia algo ali que poderia criar ali um atrito com a sua fé, com o seu Deus. Ele, marcou o território. O banquete do rei, a oferta do manjar. Durante o período de treinamento para o serviço da corte, os jovens cativos estariam submetidos a uma dieta diária específica. Eles deveriam se alimentar da mesma refeição que era servida ao rei. Tá? Isso para o senso comum era uma grande oportunidade. Eles não precisavam fazer a própria comida. Imagine que comida era essa. A comida que o rei comia. Não é? Isso significava participar de banquetes reais. Isso significava comer do melhor da comida e beber as melhores bebidas do palácio, quiçá do mundo. Isso poderia significar para muitos, como significou, uma grande chance. Mas Daniel preferiu renunciar a prazeres momentâneos para não
renunciar o prazer eterno. O desejo de Daniel não era agradar o rei da Babilônia, mas agradar o seu Deus. E Daniel nos ensina essa lição através de uma atitude firme, de uma decisão decidida, numa coisa tão pequena como a alimentação e tão essencial. Eles poderiam ficar sem comer nada. Daniel não teve medo disso. O texto bíblico ressalta que Daniel propôs em seu coração não se contaminar, nem com a comida e nem com a bebida. Veja, ele determinou, ele decidiu no seu coração. Ele trocou os grandes banquetes por uma dieta simples de legumes e de verduras. Disseram não ao rei e disseram sim a Deus. Não é? Então, eles estavam ali nos dando uma grande lição que nem tudo parece, né? E que, mas é uma coisa tão pequena, mas não tem nada a ver. Ora, se não tem nada a ver, abra mão, né? Então, infelizmente, o medo da rejeição social, Jesus, tem misericórdia de mim, meu Pai. Jesus, essa iluminação está me tirando do sério. Vamos lá. O medo da rejeição social tem levado muitos ao fracasso espiritual, negando fé e os valores cristãos. Então, muita gente, para ter o apoio social, lembrando que o apoio social ele muda, tá? Ele muda. Então, aquilo que o mundo aprova hoje, amanhã ele vai reprovar. Amanhã ele vai assumir uma outra coisa. Então, não vale a pena, tá? Não vale a pena. Então, essa foi uma decisão pequena, mas poderosa. Para alguns, aceitar uma simples refeição ou um pequeno convite não faz qualquer diferença. Eles poderiam pensar em ter feito somente essa concessão, acreditando, como muitos, que não haveria maiores repercussões na sua vida. Então, todo mundo faz, é uma coisinha e tal, mas esse é o problema. O pecado, ele não domina de uma vez. O pecado exerce o domínio onde são feitas pequenas concessões. É por isso que a decisão de Daniel é de não negociar. Com o pecado você não negocia. Quando você começa a negociar com o pecado, o que acontece? Você começa a fazer pequenas concessões. Quando você vê, você perdeu a linha. E está totalmente tomado pelo pecado. Então, toda vez que um jovem se depara com a situação e que a primeira reflexão dele é: mas isso não tem nada demais, abra o olho. Opa, peraí. Se não tem nada demais, se não tem nada a ver, se não é algo tão importante assim, e você não consegue abrir mão, você conseguirá abrir mão quando for algo mais relevante? Com certeza não. Então nós precisamos aprender a abrir mão dos nada a ver, das coisas pequenas, tá? Precisamos, porque senão, se você cede a coisas pequenas, em breve você estará cedendo a pecados maiores, até ceder ao pecado de uma vez. Essa é a grande lição do primeiro tópico. Não ceda, não negocie com o pecado. Muito bem. Tópico 2, o filme Propósito, não se contaminar. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, tá? Apesar da ausência de detalhes no relato, há diversas razões para Daniel ter se recusado a comer da mesma refeição do rei. O sentido original da palavra contaminar indica algo impuro ou manchado. Eles queriam manter-se puros. A primeira explicação estaria no cuidado dos jovens, em não violar as leis alimentares estabelecidas aos israelitas, tá? Nas leis israelitas havia animais, por exemplo, porcos, né, os animais das patas fissuradas no meio, que eles não comiam carne de porco, por exemplo. Tá? Então, sem contar que a Babilônia era um lugar sagrado, enfim, de uma alta religiosidade
paganismo, né? Então, muito provavelmente, aqueles alimentos eram oferecidos aos deuses babilônicos, tá? Então, Daniel teve esta inteligência espiritual e emocional também. Cuidado com as companhias. A razão mais aceita para motivar a recusa dos jovens liderados por Daniel seria o cuidado para não partilhar habitualmente a mesa com o rei. Na antiguidade, participar da mesma refeição era um ato que demonstrava comunhão, algo que Daniel não estava disposto a fazer. Sua fidelidade era inteiramente a Deus. Tem um detalhe aqui, tá? É que dentro da cultura pagã, Nabucodonosor não era só um rei. O império que ele tinha construído o colocava numa situação onde ele também era visto como uma divindade. Ele era um deus para os babilônios, como os imperadores na época de Roma. Tá? Então, sentar-se à mesa com o rei era como sentar-se à mesa com Deus. Tá? E tudo isso pesa na mente de Daniel e naqueles que são fiéis a Deus. Tá? Então, o apóstolo Paulo nos adverte para termos cuidado sobre com quem nós nos associamos. Precisamos pensar as pessoas com quem nós vivemos, se elas nos inspiram para o bem ou para o mal. Não é? Então veja que Daniel está num ambiente contaminado, mas ele se relaciona com pessoas que não vão contaminar a sua fé. Né? Então o jovem, na escola, na faculdade, no curso, na internet, pode fazer essa seleção. Tá? Ele pode fazer essa seleção. Né? Existiam, centenas, milhares de jovens ali, que chegaram ali. Mas Daniel viu em Ananias, Misael e Azarias 3 pessoas com quem ele poderia caminhar, porque eles estavam indo na mesma direção. Né? Então, é preciso saber fazer amizades. Por isso é preciso saber para onde você está indo. Quando você sabe para onde você está indo, você se associa às pessoas certas. Ao formular o pedido às Aspenaz, Daniel foi firme e ao mesmo tempo gentil. Veja que ele não apenas diz assim, ele não fala assim, nós não vamos comer. Não, ele faz um desafio. Veja que ele não é rude com o rei. Vou comer essa comida aí. Não. Ele faz um desafio para as Aspenaz. Olha, experimenta a gente 10 dias. E se em 10 dias nós não estivermos com a nossa aparência melhor do que todos os outros, aí você vê o que você faz. Mas experimenta. Então, ele fez um desafio. Isso aqui já mostra a sabedoria de Daniel. Porque coragem sem prudência é tolice. Outro detalhe a ser observado aqui nesse ponto é que Deus concedeu a Daniel misericórdia. A Bíblia está mostrando mais uma vez que tudo que alcançamos nesta vida se deve ao favor divino. Tá? Então, todo o empenho que Daniel tinha, o mérito é do Senhor. Tá? Então, ele, por sua sabedoria, por sua inteligência, ele decidiu trilhar caminhos diferentes também. Isso aqui é muito importante. Tá? Todo mundo, depois a gente vai ver dentro do livro de Daniel, todo mundo se prostrando, todo mundo indo na mesma direção, todo mundo fazendo as mesmas coisas, e Daniel está indo sempre na contramão. Ele, Ananias, Misael e Azarias, sempre na contramão. Né? E aí, quem não faz aquilo que todo mundo faz, acaba vivendo o que todo mundo não vive. Então, Daniel, Misael, Ananias e Azarias viveram experiências com Deus, experiências de fé e experiências pessoais que muitos outros não viveram. Por quê? Porque a maioria seguiu a maioria. Porque a maioria não parou para analisar e falar, opa, peraí, eu não vou por esse caminho. Opa, não. Daniel fez. E porque ele fez, ele viveu experiências que muitos outros não viveram. Então, Deus tem experiências muito poderosas para a gente viver. Agora, o preço para se pagar
O preço para se viver experiências exclusivas de Deus é ter um comportamento exclusivo. É consagrando-se exclusivamente para Deus. Em pequenas coisas. Ah, mas é só um prato de comida, mas eu não vou comer. Ah, mas é só um convite, vamos ali trocar uma ideia. Eu não vou. E aí aprendemos com Daniel a ser gentil com as pessoas. Ok? Por quê? Porque é preciso ter esse cuidado. Então Deus tem experiências extraordinárias para os jovens viverem na presença do Senhor. Mas eles precisam aprender a terem atitudes exclusivas. Quem tem atitude exclusiva vai colher resultado exclusivo. Quem tem atitude, sabe? Ah, tá todo mundo indo, eu vou também. Pelo amor de Deus. Para. Faça como Daniel. Assuma uma postura. Assuma uma posição. Posicione-se diante das situações de acordo com a palavra de Deus. E não de acordo com o que está todo mundo fazendo. Porque tem gente que só está seguindo a manada, só está seguindo a rota. Né? Só está seguindo o que o mundo diz. Está na igreja, mas está seguindo o que o mundo diz. Ah, qual que é a moda agora? A moda agora é todo mundo de tênis branco. Eu falei esses dias, né? Vou ter que até usar um tênis branco esses dias. Meu sobrinho vai casar, vou ter que usar tênis branco, né? Mas não é sobre tênis branco, tá? Mas assim, até uns dias agora atrás, cara, toda igreja que você chegava tênis branco. Agora já mudou, já percebi que tá mudando, que tá voltando ao normal de novo. Daqui a pouco alguém lança mais uma modinha, vai todo mundo na mesma modinha. Aí, isso é um comportamento, sabe? Um comportamento, tem uma palavra que é exclusivo, qual que é a outra palavra? Qual que é o antônimo de exclusivo? Sabe, um comportamento banal. Ah, tá todo mundo. Ah, vamos fazer. Ninguém para pensar e falar, opa, peraí. Será que isso aqui é só um prato de comida? Ninguém falou para Daniel, olha, isso aqui é oferecido a deuses. Mas ele decidiu que não se contaminaria. E contaminação, querido, em 1 milhão de litros de água, você não precisa de 1 milhão de litros de água suja para contaminar 1 milhão de litros de água limpa. Basta uma gota de água suja. Pegou? Você não precisa de 1 milhão. 1 milhão não, né? Que aí dilui, tá bom. Você não precisa de 1 litro de água suja para sujar 1 litro de água limpa. Basta apenas uma pequena gota. Já sujou, já contaminou. Então, quando o assunto é contaminação, nenhum teor é aceitável. Ô louco, irmão. Entende? Nenhum teor é aceitável. Muito bem. O resultado da fidelidade a Deus. A prova de Daniel. Embora fosse simpático para com os rapazes, o oficial tinha receio do desfecho. Ele temia perder a sua vida caso os jovens se mostrassem com aparência menos saudável ao apresentar-se diante do rei em comparação com os demais. E aí foi que Daniel fez esse teste, não é? E aí, essa audaciosa prova que Daniel faz mostra que os servos de Deus não precisam temer os desafios do mundo. Isso não significa sair por aí querendo demonstrar superioridade, sim confiança no Senhor. Quando Daniel faz isso para honrar o Senhor entra em ação para honrar o seu nome. Então, quando somos fiéis a Deus, e se para ser fiel significar recusar alguma coisa, porque a gente entende que compromete a nossa fé, o Senhor nos garante a vitória e o Senhor nos aprova. Quando eles foram conduzidos diante de Nabucodonosor, eles não apenas estavam mais belos e saudáveis, com uma aparência mais bela e saudável, como a sabedoria deles superou a todos. Eles não eram apenas eruditos, não. Eles não apenas tinham sabedoria intelectual, eles tinham temor a Deus. É uma verdadeira
lição de que é possível conciliar conhecimento com graça, inteligência com poder. Então, estes jovens foram aprovados por Nabucodonosor. Mas o que Nabucodonosor não sabia é que antes disso eles tinham sido aprovados por Deus. Por Deus. Então, vale a pena ser fiel, vale a pena ser puro, vale a pena ser santo. É importante lembrar que a rejeição dos manjares do mundo não se limita apenas a banquetes extravagantes, mas abrange todas as áreas da vida. Um coração incontaminável demonstra firmeza ao dizer não apenas à pornografia, à fornicação, mas também à idolatria e todas as obras da carne. No mundo de apatia e indiferenças espirituais, esta postura é um lembrete constante da importância de permanecer fiel aos princípios espirituais, independentemente das tentações que possam surgir no caminho. E vão surgir grandes tentações no caminho. Esses dias eu estava vendo um vídeo, né, e pensando, né, porque como, né, terminamos aqui com esta pergunta, manter a pureza. Essa é a pergunta de Salmo 119. Como purificará o jovem o seu caminho? Gente, parece que só é possível viver em pecado. Parece que só é possível viver pecando. Não! É possível viver em santidade. Agora, é uma decisão pessoal. O jovem precisa tomar essa decisão o quanto antes. Precisa decidir viver em santidade. Para viver em santidade, você precisará, nós precisamos nos afastar de certos lugares, de certas pessoas e nos posicionarmos de maneira a honrar o nome do Senhor, mesmo que isso signifique possíveis prejuízos. Mas nós devemos honrar o nome do Senhor. Daniel não estava preocupado em ser popular na Babilônia. Ele estava preocupado em ser popular no céu. Daniel não estava preocupado em agradar as pessoas da Babilônia. Ele estava preocupado em agradar a Deus. E quando nós nos preocupamos e nos comportamos desta forma, a lição de Daniel nos ensina que Deus se manifesta favoravelmente a nós. Eu honro os que me honram. Aqueles que me desprezam serão desprezados, mas eu honro aqueles que me honram. Isso fala da reciprocidade de Deus. Deus é recíproco. Se o jovem desprezá-lo, irá colher desprezo. Isso é o justo. Não tem como plantar desprezo e colher honra, assim como não tem como plantar banana e colher maçã. Então quem planta desprezo a Deus vai colher como resultado da sua própria semeadura o desprezo de Deus. Mas aqueles que honram a Deus e plantam honra por onde quer que passem, mesmo que isso lhes custe alguma coisa, lhes cause algum prejuízo, mas aqueles que decidem honrar o Senhor em todo e qualquer lugar, vão colher mais cedo ou mais tarde, aqui ou na eternidade, a honra do Senhor. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até a próxima aula. Deus abençoe vocês.